Já imaginou gerar emprego e renda até mesmo nos momentos de crise? Não? Então é hora de saber mais sobre os parques tecnológicos. Vários municípios apostam nesse modelo de empreendimento para crescer. Um exemplo é São José dos Campos. O parque tecnológico de lá mudou a história do município, que passou a ser conhecido como a capital do setor aeroespacial brasileiro. Tá na hora de Município Brasil. Apostar naquilo que a sua cidade tem de melhor pode trazer muitos frutos: emprego, renda, desenvolvimento. E o melhor é que todo mundo pode contribuir para transformar essa vocação natural em um remédio contra a crise. Ficou interessado? Conheça então as vantagens dos parques tecnológicos. A nossa história vem da década de 50, né, com a formação do Centro Técnico Aeroespacial. O Brigadeiro Montenegro veio para cá e estabeleceu um centro de aeronáutica, instalou uma escola chamada ITA, e a partir daí nasceu a semente Embraer e puxou todo o segmento aeroespacial via educação. Estamos falando de São José dos Campos, capital do setor aeroespacial brasileiro. Potencial que uniu governo e empresários. Em 2009, eles criaram um parque tecnológico que custou R$2 milhões. 75% dos recursos vieram da iniciativa privada, 25% do poder público. 6 anos depois, o parque já reúne 300 empresas, 6 universidades e 5 centros de pesquisa. Mas nem por isso a cidade aposta só no setor aeroespacial. Isso aqui é a mola propulsora para a continuidade do desenvolvimento econômico de São José dos Campos, para a diversificação da economia de São José dos Campos. Ela está centrada em 3 pilares: a indústria aeronáutica, a indústria automobilística e de petróleo. Nós temos também que promover o crescimento em outros setores para mitigar o risco de depender, por exemplo, dos próprios 3 setores. O Parque Tecnológico de São José dos Campos é um dos 3 maiores do Brasil, ao lado de iniciativas como o Porto Digital de Recife e o Parque do Rio de Janeiro, com destaque na área de petróleo e gás. E você, sabe o que define um parque tecnológico? Ele precisa juntar pesquisa e empresas. Para criar um parque, a primeira coisa é que tenha conhecimento. Então, institutos de pesquisa, universidades, né, escolas técnicas, que gere conhecimento e que esse conhecimento possa, nesse ambiente, ser transformado em um novo negócio, num novo produto, um novo processo, um novo serviço. Para Jorge Campagnolo, os parques tecnológicos podem ajudar a tirar o país da crise. Na China, por exemplo, 20% do produto interno bruto vem daí. No Brasil, eles não representam nem 1% do PIB, mas abrigam pelo menos 520 empresas e geram 32 mil empregos. 80% deles com formação em nível superior ou pós-graduação. No país, há 28 parques em funcionamento, 28 em implantação e 38 na fase de projeto. Mas o que falta para tirar tantas iniciativas do papel? Precisa de investimentos. Quando eu digo investimentos, não quer dizer que seja só investimentos públicos, né? O parque é um ambiente de negócio, pode captar recursos de outras esferas de governo e também da iniciativa privada. Em última análise, a inovação se dá nas empresas. Estudo do Ministério de Ciência e Tecnologia mostra que até entrarem em operação e alcançarem a sustentabilidade econômica, os parques dependem principalmente de recursos públicos. Hoje há cerca de 4 milhões destinados ao setor no orçamento do Ministério, mas a maior parte dos recursos não vem daí. Sai do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O FNDCT está com dificuldades, perdeu um pouco a capacidade de investimento. Temos outras alternativas, né? E uma alternativa interessante são as emendas parlamentares. Então, temos vários exemplos em que as emendas parlamentares foram fundamentais para o surgimento de novos parques. Então, é o caso do Porto Digital. Ficou interessado, prefeito? Então veja como ter um parque tecnológico bem no seu município. Primeiro, priorizar o conhecimento, encontrar o nosso DNA, a nossa vocação, a vocação da cidade, o que a cidade, os pontos fortes da cidade, e aí juntar em torno desses pontos fortes, né, se já existe, se não existe, eleger o que eu quero ser, né, e a partir daí
partir para um plano de ação, usando o poder local, organizando a universidade, organizando o empresariado e o poder público. Os municípios têm criado leis, facilidades para que o conhecimento possa ser transformado em negócio. Inclusive fundos municipais de apoio ao surgimento de novos negócios. Os parques permitem investimentos em empresas de grande porte, mas principalmente de pequeno e de médio porte, para o desenvolvimento de tecnologias que podem ser aproveitadas objetivamente na elaboração de outros produtos. Isso traz muitos recursos para o país, desenvolve numa área que é fundamental para o Brasil, que é tecnologia de ponta. As empresas que não estão ali perdem espaço na competição. Pesquisas, empresas, investimentos públicos e privados. A receita está aí. Agora, se o seu município não tem um desses ingredientes, o negócio é fazer parcerias. Hora de deixar as divergências políticas de lado e conversar com o prefeito vizinho. O mais famoso parque tecnológico do mundo, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, abrange 16 cidades ao sul da Califórnia. Não precisa um parque se está localizado apenas no município. Hoje nós podemos ter um parque em que ele esteja englobando N municípios. Mas a gestão desse processo seja feita conjuntamente. Se a gente quer parques fortes, nós precisamos ter cooperação. O parque era uma região muito grande.